sejam bem-vindos ao canal de literatura. Bom, o vídeo de hoje é sobre literatura e a gente vai falar sobre barroco no Brasil. Então vamos falar do contexto histórico para falar do barroco. A gente tá falando aí do final do século XVII e aí no vídeo de quinhentismo eu falei, se você não assistiu inclusive, assista, vai ficar aqui em cima. É só clicar e assistir. Mas lá no quinhentismo a gente falou que a produção literária, as manifestações literárias não eram 100% brasileiras, não eram genuinamente brasileiras. Isso porque não eram escritas por brasileiros, não eram feitas por brasileiros, mas sim por europeus, com a visão dos europeus e para europeus lerem e verem, enfim. Agora no barroco a gente tem uma produção 100% brasileira, é uma produção genuinamente brasileira. Isso porque é o primeiro movimento, é a primeira vez que o Brasil tem brasileiros escrevendo literatura. A publicação inicial do barroco, que dá início ali ao barroco, é a publicação Prosopopeia, do Bento Teixeira. Ela é a primeira que abre aí o barroco. E assim, o Brasil estava vivendo um momento chamado do século de ouro. Isso porque a principal atividade econômica aqui no Brasil era a exploração de ouro, principalmente lá em Minas Gerais. Com isso, o Brasil estava se desenvolvendo muito. Então estava aumentando a economia, estava sendo muito boa, e o aumento populacional também. Então, o Brasil estava vivendo um cenário relativamente bom. A capital do Brasil tinha acabado de ser mudada de Salvador para o Rio de Janeiro. E assim, o barroco, ela tinha um pouco de influência assim, lá de Portugal. Então, era um movimento lá de Portugal. Começou na Itália, na verdade, mas tinha influência de Portugal. E aí veio para cá, mas com características nossas, brasileiras, ok? Então, esse foi o contexto histórico do barroco. Agora, vamos falar de algumas características do barroco brasileiro. A linguagem do barroco era extremamente dramática, era extremamente rebuscada também. Então, eles faziam muito uso de exagero, muitas e muitas figuras de linguagem e uma linguagem bem rebuscada. Uma outra coisa que a gente pode falar aí do barroco é o racionalismo. O racionalismo é o valor, à razão, ao pensamento lógico, então ele estava aí muito presente no barroco. Uma outra coisa bem importante, bem marcante assim do barroco é a arte dualista, que a gente fala, dualidade. Eram aqueles contrastes. Então assim, era antropocentrismo e teocentrismo, porque lá na Idade Média era o teocentrismo que dominava, que era Deus no centro. Agora não, a gente passou por uma fase que agora a gente está no antropocentrismo, que é o homem no centro e não mais Deus. Então toda aquela coisa de o amor e a fé, sabe? O perdão e o pecado, a vida e a morte, o céu e o inferno. Era um conflito muito grande de ideias. E tinha um conflito espiritual, que era o homem ali com a sua alma, dividido entre as coisas do mundo, as coisas carnais e as coisas espirituais. Isso é muito presente no barroco. E aí a gente tem o predomínio das figuras de linguagem, a antítese e o paradoxo, para expressar ideias opostas. Uma outra coisa que a gente tem no barroco que é bem importante é o conceito de cultismo e conceptismo. O cultismo é o jogo de palavras, então eram usadas lá as figuras de linguagem, o jogo de palavras mesmo, para brincar com as palavras. O conceptismo era o jogo de ideias, então eram usadas as analogias, aquele pensamento lógico, raciocínio, jogo de ideias, brincando com as ideias contrárias e opostas. Os principais autores do barroco como eu já falei, o Bento Teixeira, porque ele foi o primeiro aí, que inaugurou o barroco com a publicação de Prosopopeia. O Gregório de Matos, que é muito importante, é muito famoso aí no barroco. Ele era conhecido como Boca do Inferno, porque ele realmente falava, criticava mesmo duramente, e ele fazia 4 tipos de poesia. Ele escrevia sobre tudo, basicamente. Ele escrevia sobre a poesia lírica, poesia erótica, religiosa e satírica. Então assim, a poesia lírica falava do amor, do dualismo amoroso, do conflito da carne e do espírito. Falava de uma mulher que era comparada assim, era a personificação do pecado, ele falava bastante isso. Já a poesia religiosa era aquele momento que ele tinha com Deus, era um momento de arrependimento, ele citava muitas referências bíblicas mesmo, era o perdão aos pecados, eu estou arrependido, era mais ou menos isso. A poesia satírica foi onde ele ficou mais conhecido, porque era nela que ele fazia as críticas aí, ele usava muita sátira, ele era maldoso às vezes, sabe, ele criticava a sociedade mesmo.
E foi nessa poesia satírica que ele ficou bem conhecido, então ele usava até palavrões às vezes, o que é meio contraditório, ele falar de Deus na religiosa e usar palavrões na satírica, mas enfim. E essa foi onde ele ficou mais conhecido como Boca do Inferno, de tanto que ele criticava mesmo. E a última, a poesia erótica. A poesia erótica, como o próprio nome já diz, sensualidade, né? Ele falava de tudo isso e ele era chamado por alguns até como profano, de tanto que ele falava disso, de erotismo e de sensualidade. Um outro nome bem importante aí do Barroco é o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, ele era muito conhecido pela sua excelente oratória, sua ótima argumentação. Ele fazia o uso do conceptismo para elaborar os seus sermões, que era o jogo de ideias. Então ele ficou aí bem conhecido como aquele que conseguia falar bem, que tinha uma oratória boa, uma boa argumentação. Ele defendia aí os escravos e também a liberdade dos judeus. Importante lembrar disso. Uma dica final que eu quero dar nesse vídeo é uma música que quando eu tava aprendendo barroco na escola, eu ouvia a música, ela me fez fixar bastante conceito na cabeça. É bem legal, chama Melô do Barroco. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Acessa lá, é uma música legal, que fica na cabeça, que ajuda a lembrar das coisas e tem todos esses conceitos que a gente falou aqui no vídeo. Bom, então esse foi o vídeo sobre barroco no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre o barroco. Não esquece aí de ver a música que eu vou deixar aqui na descrição que eu falei pra vocês. É bem interessante, bem legal pra fixar os conceitos na cabeça. Quero agradecer também todo mundo aí que tá acompanhando o canal, assistindo os vídeos, sempre compartilhando. Um abraço especial pros meus amigos, a Bianca, Carlos, Gustavo, todo mundo aí. Obrigada. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. E é isso, até um próximo vídeo. Um beijo. Tchau. O barroco é dualidade, oposição, luta.